sou o professor Paulino, da disciplina de matemática. Hoje nós iremos estudar ainda sobre geometria plana, geometria espacial. Tem um pouco de geometria plana e um pouco de geometria espacial, Vou já explicar para vocês. Nós vamos estudar sobre o cilindro, especificamente sobre volume, tá bom, pessoal? Volume do cilindro. Professor, o que é o cilindro? O cilindro, pessoal, são figuras geométricas. Elas são figuras geométricas espaciais, que tem o formato desse jeito aqui, ó, arredondados. Eles são objetos de estudo dentro da geometria e requer muita importância dentro do conteúdo de geometria espacial. A gente pode calcular a área, a gente pode calcular uma série de outras situações, mas na nossa aula aqui nós vamos nos ater basicamente ao cálculo do volume do cilindro. Professor, que história é essa de volume? O volume é você saber basicamente o quanto de alguma coisa, geralmente líquidos, cabe dentro desses recipientes que tem formato cilíndrico. Vamos fazer aqui uma leitura prévia, que a gente colocou aqui, ó, o volume do cilindro. Ele já está dizendo aqui, ó, o volume do cilindro é a medida de capacidade dessa figura da geometria espacial. Então, o volume corresponde, olha pessoal, como é que a gente calcula o volume do cilindro? É o produto, você já tem lá que imaginar que isso aqui é multiplicação, entre a área da base do cilindro multiplicado pela sua altura. Então, é desta forma que a gente calcula o volume do cilindro. Basta você multiplicar a área da base pela sua altura, tá bom? O cilindro é uma figura com bases circulares. Olha aqui essa figura amarela, pessoal. Ela tem formato cilíndrico e tem duas bases, que são essas tampas redondas. Tem uma base inferior e tem uma base superior. É o que ele diz aqui, ó. É uma figura com bases circulares congruentes, tanto a de cima quanto a de baixo, elas possuem a mesma medida. Assim sendo, essas bases possuem os raios, isso aqui é interessante a gente saber, possuem os raios e diâmetros também iguais. Sendo o diâmetro igual ao dobro do raio, que a gente já estudou isso aqui, em séries anteriores, a altura é que define o comprimento do cilindro. Então, olha bem, pessoal, aqui tem um cilindro de altura H e aqui está uma das suas bases. A base desse cilindro é um círculo. Esse círculo está aqui, gente, ó. Tá bom? Aqui é o centro do círculo. Aqui, ó, é o centro do círculo. Qualquer segmento que sair aqui, ó, dessa circunferência e vier em direção ao centro é chamado de raio. Então, esse R aqui é o raio. Se você pegar o raio e duplicá-lo, se você fizer isso aqui, ó, aí você tem outra coisa, você tem o diâmetro, tá bom? Mas por enquanto aqui é só o raio. Ok, pessoal? Tá bom? Mas o que interessa para nós é o volume. Ele diz aqui, gente, ó, que o volume do cilindro, vou escrever aqui bem detalhadamente para vocês, tá bom? Para vocês compreenderem. O volume do cilindro é dado por quem, gente? É dado por quem? Ele diz aqui, ó, é o produto da área da base, ou seja, é a área da base multiplicado, que é vezes, pela sua altura. Então, essa fórmula aqui, ó, esta fórmula aqui, ela nos permite
calcular o volume de um cilindro. Tá bom, pessoal? Ok? Na aula seguinte, logo após este daqui, eu vou estar explicando direitinho como que a gente faz para calcular o volume de um cilindro. Mas deixa eu só adiantar aqui. Portanto, o volume de um cilindro é o seguinte. Isso aqui é um círculo, pessoal. Nós temos que saber calcular a área desse círculo aqui, ó. Essa área todinha aqui, ó. Existe uma fórmula, depois a gente vai pesquisar, tá bom? A área do círculo, que vai ser a área da base, porque a base é um círculo. A área do círculo é igual a quem? A esse número irracional, que a gente chama de π, multiplicado pelo raio ao quadrado. Então, pessoal, toda vez que você for calcular a área de um círculo, é π vezes raio ao quadrado. Detalhe, esse número irracional π, nós geralmente vamos aproximá-lo, porque ele é um número que tem infinitos casos decimais, só que não tem período. Nós iremos aproximá-lo apenas por 3,14, o valor desse π. Onde quer que você veja esse π, para nós aqui, ele vai ter sempre o valor 3,14. Tá bom? Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, só que a área da base é um círculo e a área do círculo é essa aqui, ó. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é esse segmento aqui, gente, ó. Esse aqui é o raio. Multiplicado pela altura. Então, esta fórmula aqui, ó, definitivamente, ela vai calcular o volume de um cilindro, tá bom? Ok? Deixa eu dar aqui um exemplo aqui, ó. Um exemplo bem simples. Não vou escrever, vou apenas falar. Eu vou dizer o seguinte: calcule o volume de um cilindro que tem, por exemplo, que tem raio 2 centímetros e tem, por exemplo, altura igual a 10 centímetros. Gente, isso aqui ficou muito simples. Eu não escrevi a pergunta, mas eu coloquei os dados. Calcule o volume de um cilindro que tem raio 2 centímetros e tem altura 10 centímetros. O que você vai fazer? Você vai apenas aplicar a fórmula que a gente deduziu aqui. Vamos lá? Vamos fazer bem aqui nesse cantinho aqui, ó, que aqui vai dar tranquilo. O volume do cilindro é igual a quem? Π vezes raio elevado a 2 vezes H. Essa aqui é a fórmula. O volume do cilindro é igual a 3,14, que é o valor desse π, vezes o raio, gente. O raio nós dissemos que é quanto? 2. Só que na fórmula vai ser o quê? 2 ao quadrado. E vezes a altura, que nós dissemos que é 10. Então, o volume desse cilindro vai ser quem? 3,14, 2 ao quadrado, 4 vezes 10. Então, o volume do cilindro vai ser você multiplicar isso aqui tudinho, ó. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 3,14, aí você deduz o resultado. Que no caso aqui, gente, ó, no caso aqui, o volume desse cilindro vai ser igual. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 125,6
centímetros cúbicos, tá bom, pessoal? Que nós estamos tratando de volume, tá bom, gente? Tá certo? Então, o que que acontece aqui? Nós temos figuras no nosso dia a dia, um copo, xícara, latas de refrigerante, né? Todas têm formato cilíndrico. E o cilindro ele é uma figura geométrica espacial muito importante, pessoal, né? Que a gente tem que dar grande importância no estudo dessas figuras, sobretudo o cilindro, tá bom? Então é assim que a gente calcula o volume de uma figura que tem forma cilíndrica, ok? Na aula seguinte nós vamos fazer um pouco mais de aplicação, vamos resolver algumas questões para que vocês possam compreender melhor, ok? Grande abraço.